Doc, uma vez que você já entendeu como montar o seu consultório próprio, agora é o momento de você contratar bons profissionais que começam com secretária ou talvez um gestor aí da tua clínica, mas também ter uma equipe que vai ser um avião, que vai te dar alta performance, lucro, rapidez, dinamicidade para coisa. Então, fica aqui comigo nessa aula do Med Class que você vai saber como fazer isso. Doc, seja bem-vinda a mais uma Med Class. Estamos aqui em mais um episódio. Eu sou a doutora Kelly, eu sou médica e mentora de médicas, trabalho há mais de 10 anos em consultório e também com redes sociais, com a empresa hoje que nós temos, que auxilia outros médicos a terem sucesso e fazerem gestão da sua carreira, tanto consultório quanto fora dele, ou seja, no digital, você vai entender como que você pode aqui ter um consultório de sucesso de fato, que é isso que nós estamos falando e trazendo esse passo a passo. E aí eu quero te fazer aí uma pergunta que é, quando eu falo em consultório de sucesso, uma clínica de sucesso, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? É o espaço? É a decoração? É o marketing? É uma equipe de venda? Gente, tudo isso é muito importante. Mas nenhuma dessas coisas vai garantir o sucesso do seu consultório se você não tiver uma equipe bem treinada e alinhada com o seu propósito. Aqui nós estamos falando de cultura, de pessoas que têm a mesma cultura, ou seja, que você vai conseguir trazer esse alinhamento para elas. Se você quiser evitar esse erro do quê? De muitas médicas talentosas fracassarem porque são péssimas em gestão, porque não sabem colocar bons gestores, porque afinal é óbvio que é importante você desenvolver essa habilidade de gestão, mas você também tem pessoas que você vai poder contar em relação a isso. Se você não sabe contratar, você não sabe liderar uma equipe de alta performance. Eu falo que eu aprendi muito isso a duras penas, talvez, na prática mesmo, quando nós tivemos nosso consultório, nossa clínica aí aqui em São Paulo. Tinha 4 secretárias, um gestor, tinha enfermeira, uma equipe ali de corpo clínico que chegou a quase 100 médicos, né? Chegamos aí 90 e poucos médicos no pico. Entendemos que esse número era realmente muito grande e que a gente precisava ter um número mais razoável, de mais ou menos 60, 70 médicos dentro da equipe né, que trabalhava lá para nós, mas para gerir tudo isso, a gente precisa de pessoas de alta performance, pessoas comprometidas. Então eu quero que você dê certo, né? Resumindo, eu quero que você pegue o teu consultório, saiba fazer boa gestão dele, que isso de fato vai te levar para o próximo nível. Ah, óbvio que o marketing é importante, tudo isso a gente já falou, posicionamento, a gente já sabe. Mas gestão, eu acredito muito que é uma coisa que os médicos não aprendem, na verdade eu tenho certeza. E que bons médicos que se revelam gestores, talvez por uma habilidade intrínseca ou porque vão realmente entendem e que se dedicam a ser esses bons gestores, eles acabam se destacando, acabam realmente trazendo muito sucesso na clínica deles. Eu quero que você evite esse erro, porque você vai precisar agora pegar papel e caneta e anotar algumas coisas. Primeira pergunta, Doc, quem realmente precisa estar na sua equipe? Eu vou falar, às vezes a gente é igual cabide, né, de emprego, aquele, né, igual eu falo, igual máquina pública quase. Mas se você tem um time mais enxuto, porém com alta performance, você não precisa de mais nada. É interessantíssimo, é bizarro como essas pessoas elas podem galgar assim um nível absurdo, né? Equipe enxuta, o mínimo dando o máximo. É melhor você ter uma pessoa que é de alta performance do que um monte de gente mediana ou medíocre, que seria de médio para ruim. Como que a gente contrata? Como contratar sem cair em ciladas? O meu marido, eu falo que desenvolveu uma técnica de entrevista, de como entrevistar as pessoas para saber se a pessoa ela era da balada ou do trabalho, se ela ia levar o trabalho a sério, enfim. Óbvio que às vezes escapava. Existem também formas de você entrevistar, obviamente com muita expertise. Eu
fiz um curso e desenvolvi essa habilidade, que é de entender sobre perfis comportamentais, e isso tem muito a ver na hora de contratação, porque dependendo do cargo, você vai precisar de um determinado perfil comportamental, e as pessoas fazem muito esses testes em recrutamento, em RH, grandes empresas. E aqui na nossa mentoria, a gente tem essa possibilidade de oferecer esse perfil comportamental para as mentoreadas e para fazer realmente entender se aquela secretária ou aquela pessoa que você quer entrevistar é adequada, ela está dentro do perfil que você deseja. É sobre isso, é sobre a gente entender que nós precisamos estar. Não adianta você ter um funcionário. E por que eu estou dizendo isso, Doc? Porque não adianta você ter um funcionário, sei lá, da área de finanças que é muito comunicativo, influente, tem a ver com a parte de vendas ou de lidar com pessoas ali o tempo todo e ele está enfiado lá fazendo nota e fazendo a parte de finanças, está errado, ele não vai performar bem, gente. Por mais que ele se esforce, de verdade. E não adianta você ter uma pessoa que é muito de planilha, aquela coisa assim processual, às vezes muito bom com a parte de finanças, de administrativo, e que você coloca lá para fazer o concierge da recepção e falar com os pacientes. Ela vai estar querendo morrer por dentro, porque não é não é o que ela gosta de fazer. Entende? Não é intrínseco, natural do comportamento dela. Então, entender sobre pessoas é fundamental e contratar correto é fundamental, porque você evita processo, você evita muita troca, né, de contratação, isso gera prejuízo para a empresa, treinar, recrutar, enfim, não é nem só o dinheiro lá que você contratou, mandou embora, nananã. Além de tudo isso, é muita dor de cabeça. Como transformar a equipe em um time que funciona, mesmo quando você não está no consultório, porque eu falo que é o sonho de todo mundo, né? Que a pessoa continue trabalhando, fazendo o trabalho dela bem feito, enquanto você não está lá, afinal de contas. Claro que eu vou compartilhar aí algumas experiências que eu tive durante os anos e, como falei, aprendi algumas coisas a duras penas e não quero que você passe pelo mesmo problema. Então, bora lá? Primeira grande decisão, quem você precisa contratar. O primeiro erro, gente, que as médicas cometem é que contratar gente demais ou gente de menos. Então, você coloca uma pessoa que está sobrecarregada, que tem que fazer tudo. É óbvio que dependendo do tamanho do consultório, então por isso que é interessante você ir aos poucos e entendendo a demanda, você contrata aquela pessoa e você vai aumentando aí as contratações conforme houver a necessidade de realmente contratar mais uma pessoa. E aí eu falo isso porque assim, gente, eu já vi médico comprar, alugar o espaço ou investir num espaço, você reforma, gasta com imóvel, nananã, coloca lá o lugar dos sonhos, uma nota, quase 100 mil reais, às vezes você investe, às vezes mais até que isso, coloca os equipamentos e fala, não, agora só falta secretária e tudo pronto, né? Vai dar certo. Mas o consultório não funciona sozinho e às vezes o consultório fica vazio. Então eu vou trazer algumas peças chaves que você vai precisar entender que são o coração do teu negócio e que precisa estar alinhado com a tua cultura. Antes de falar em contratação, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem que priorizar como que nós queremos contratar. Ah, mas como assim, doutora Kelly? É mais importante, muitas vezes, você contratar alguém júnior, alguém que está iniciando, mas que tem a mesma cultura que você, está alinhado com o teu propósito, está, assim, comprada com você, sabe? Cara, eu vou com a doutora Kelly para onde ela for, sou fã, gosto demais do teu trabalho. É essa pegada, obviamente precisa ter as habilidades mínimas, ou, como falei, às vezes o perfil comportamental correto, para estar na determinada função, mas ela tá com você do que alguém muito sênior que tem os vícios e que você talvez não tenha o dinheiro de bancar alguém que você vai precisar pagar um salário maior. Então, você moldar alguém mais júnior, mas que está alinhado com o teu propósito, que você consegue moldar e trazer a cultura, a sua cultura, é melhor. Dá mais trabalho? Eu diria que dá, porque você vai ter que, né, ir amoldando e trabalhando esses erros, ó, faz assim, não faz assim, faz assado. Pensa que, obviamente, eu vou falar aqui, a primeira pessoa que talvez você tenha que contratar é uma secretária, mas eu não diria que apenas uma secretária, entendeu? Ela precisa ser meio que um faz-tudo, ela precisa topar muitas coisas.
Se precisar, vai fazer a limpeza do consultório, vai emitir nota, vai ligar para os pacientes, confirmar, vai fazer agendamento, vai fazer a parte de vendas. Entende que tem que ser uma pessoa bem eclética, pau para toda obra? É por aí. E é uma pessoa que tem que ser bem treinada. E eu falo que uma das melhores características das pessoas, isso em qualquer área, é a pessoa ser ensinável. Ela está pronta se permitir aprender. Porque se a pessoa não é ensinável, gente, é bater cabeça, é murro em ponta de faca. Enfim, e aí os pacientes vão embora antes mesmo de chegar até você. E ficar bem de olho no WhatsApp, né, nas ligações, isso eu faço com a minha secretária, a gente pega uns erros até hoje. Óbvio, melhorou absurdamente, mas assim, é inerente do ser humano. Às vezes a gente comete erros e precisa ficar em cima, ficar em cima. Eu falo que duas características são bem importantes da secretária. Uma é ser ensinável, você ter alinhamento com propósito, cultura, mas isso para todos. E o segundo é proatividade, que eu acho que também vale para todos, né? Então é você não esperar para tomar uma atitude. A pessoa fala, não, aqui já fiz, antecipar, tentar antecipar seus movimentos, sabe? Poxa, a doutora gosta do consultório desse jeito, então eu vou deixar assim. Nossa, eu vou já buscar aqui os pacientes, porque a agenda da doutora está mais vazia, então vamos atrás de mais pacientes para que eu possa ter aqui mais agendamentos. Então, assim, imagina, eu falo que se depender da secretária, gente, ela fica olhando pro teto catando mosca. Só que ela tem muita coisa para fazer aqui. Tem gente que fala, não fiz nada. Então, proatividade, pelo amor de Deus, é raro, mas a gente precisa buscar isso e criar essa cultura também nos nossos funcionários, nas pessoas que trabalham com a gente. E uma pessoa que, no mínimo, tenha um mínimo de organização, saiba lidar com a agenda, com atendimento ao público. Então, é um perfil que ela precisa, ao mesmo tempo que ter uma influência, ou seja, ela saber lidar com pessoas, gostar de pessoas e, ao mesmo tempo, ter processos, ser processual, planilha, né, um mínimo de organização ali. Senão fica realmente difícil. E auxiliar no consultório, né? Então eu falo que, poxa, às vezes o atendimento, otimizar o tempo, eu falo que quando eu fazia um procedimento, eu faço, né, na verdade, a frenotomia lingual, muitas vezes quem me auxiliava era a secretária, que ficava ali com o paciente, a gente orientava tudo, e o paciente e a secretária me auxiliava. Era a pessoa que tinha, né? Hoje eu tenho uma pessoa que faz junto comigo o procedimento e tudo, obviamente que é melhor, mas na época era dessa forma. Outra pessoa que pode ser bem útil, pode ser interessante, é um auxiliar de consultório. Aí pode ser enfermeira, dependendo se você faz injetável, procedimento, você ter alguém para te auxiliar nisso pode ser muito importante e agilizar o teu atendimento. Facilita, né? Porque faz esse meio de campo, paciente, vai fazendo uma pré-anamnese, enfim, alguma coisa nesse sentido. E o gestor, que pode ser um gestor de equipe, então quando a gente tinha a nossa clínica, eu já estou trazendo os insights para vocês, hein? Na clínica, a gente tinha um gestor que fazia toda essa parte de concierge e relacionamento com os médicos da clínica. Então ele apagava os incêndios lá, porque eram muitos médicos, mais de 50, 60 médicos, chegamos a quase 100. Então você imagina você fazer esse malabarismo com os médicos. Outro era com as secretárias, então ele constantemente estava em cima, olhava o WhatsApp, treinamento, vendas, como é que estava as metas de agendamento e tudo isso. Ele também fazia essa parte de vendas, não só das consultas também, ele obviamente tinha a secretária que era mais responsável por isso, mas ele fazia essa parte de gestão, de vender os contratos, né, para os médicos de aluguel de sala. Então, é uma responsabilidade muito grande, a gente tinha muita, né, confiança nele e, de fato, uma pessoa muito boa, assim, com um perfil muito bom para isso. Não é fácil, porque é óbvio que a gente quer alguém que compre o nosso negócio, né, que seja com, como é que fala, esse sentimento de dono. Então, poxa, eu faço parte disso aqui, eu vou fazer crescer. E a gente até tem você ter um programa de carreira para as pessoas, né, do consultório, para as pessoas que estiverem ali, sei lá, você pode começar como recepcionista, depois você pode virar ser recepcionista sênior, e aí você pode virar gestora. A pessoa querer alcançar e querer melhorar os processos, né? Você cria
uma visão mesmo para a pessoa crescer ali, porque senão a rotatividade acaba sendo muito maior. Então, entra esse gestor, que eu falo que é um gestor geral, e não necessariamente um gestor financeiro. Você pode ter um gestor financeiro dentro da clínica ou usar, sim, uma parte que a gente chama de BPO. Hoje é muito comum você não precisar contratar um gestor que fique fisicamente na tua clínica, que seja exclusivo, CLT, enfim, mas alguém que vai olhar para o teu negócio e que é um PJ e que faz essa organização das finanças. A gente tem um BPO financeiro muito bom que fazia toda essa parte da clínica. E agora também estou com uma BPO que faz essa parte da clínica que a gente conseguiu, por exemplo, olhar detalhes que, nossa, você está pagando isso aqui a mais, isso aqui está sendo, passando fora do radar, tem que cancelar esse cartão, tem que fazer esse tipo de pagamento, sabe? Mas isso já te dá uma paz mental tão grande, e óbvio que tem que ser alguém de confiança também, para que você possa olhar para isso. Normalmente você vai ter uma contabilidade que vai cuidar da parte de emissão de nota, e olhar para isso de uma certa forma, mas ter um BPO financeiro ou um gestor financeiro vai ajudar a fazer esse controle das contas e até fazer progressões, ou falar, ó, está com esse fluxo de caixa, precisa investir aqui, ou aqui não está legal, tem que ficar de olho nisso. Também vai olhar como de reduzir, por exemplo, impostos, qual que é o melhor modelo, esse tipo de coisa. Então, se você está começando e você ainda não tem uma grande demanda, contrata apenas o essencial. O gestor financeiro, você pode segurar, ter só a contabilidade, por exemplo, e uma secretária, né? Uma recepcionista, secretária faz tudo. Depois você vai para uma coisa um pouquinho maior, você vai criando aí, entendendo a necessidade da tua clínica. E aquilo que eu gosto de uma frase, que é muito importante, que é: tem gente que você cresce para contratar e tem gente que você contrata para crescer. O que significa isso? Você vai contratar pessoas quando você crescer. Então, poxa, o negócio está crescendo, existe essa demanda, eu contrato, certo? E tem coisas que você vai precisar pôr dinheiro, eu vou precisar contratar para crescer. Então, por exemplo, uma área de vendas. Cara, eu preciso melhorar aqui meu comercial, eu preciso vender mais, eu preciso fechar mais aqui, eu preciso de alguém, ó, com meta, como diz, mordendo a parede para fazer o negócio funcionar, então eu contrato para crescer, entendeu? A lógica? Então fica com essa frase aí, anota, que vai ser útil para você, tenho certeza. Bom, como que eu contrato a pessoa certa? Eu falo que é horrível, né, gente? Eu falo que eu aprendi na marra, foi que contratar errada custa muito caro. Por isso que eu falo que a gente tem todo um processo aqui, por exemplo, na mentoria, de ajudar nessa parte de recrutamento, de seleção. E não é só assim, a questão de você gastar dinheiro com alguém que não entrega resultado, mas é tempo de treinamento com a pessoa errada. Aí a pessoa vai embora, aí a pessoa, sei lá, você vê um processo trabalhista, não está alinhada com a cultura, te dá dor de cabeça, te faz perder dinheiro, sei lá, rouba você. Tem N situações até horríveis, piores do que a gente poderia imaginar, né? E eu falo que o maior prejuízo está nessa bagunça que uma contratação ruim pode causar. Então, contrata, por isso que eu falo, gente, é melhor você contratar por princípios, valores, do que às vezes uma pessoa muito sênior, não só que tem vícios, mas às vezes é uma pessoa ruim mesmo, no sentido de caráter. Tenha boas indicações, às vezes ter uma equipe de RH, recrutamento que faz isso é interessante. Ou você pode até fazer esse processo interno, mas selecione bem. Use o perfil comportamental e tantas outras ferramentas que nós utilizamos hoje. E nós temos, por exemplo, esse braço aí na mentoria. E imagina, gente, eu peguei uma secretária muito crua no começo, que não era dessa área. E ela foi melhorando, melhorando e foi aprendendo a lidar, mas antes teve muito treinamento, muita lapada, eu brinco. Mas hoje é uma pessoa, assim, muito boa, aprendeu demais comigo, eu acredito mesmo, de verdade. E melhorou muito os processos, mas ela é uma pessoa extremamente honesta, com caráter, que eu acredito muito ser extremamente importante. Para mim, extremamente importante. E alinhada com a minha cultura, que é extremamente importante também. Então, e pessoas tóxicas. Às vezes você pega uma pessoa que é tóxica, gente, e é aquela velha história. Uma maçã podre apodrece todo o cesto. Então, tira logo.
né? Não deixa quem lá tá apodrecendo o resto. E a gente logo sabe, a gente logo percebe. Então, se tem um período lá de 45 dias, né, que você tem esse período de treinamento, de você decidir se vai contratar ou não. Usa bem esse período para você saber quem tá do seu lado e quem vai ficar com você. Primeira orientação, então, não contrate com pressa, faça uma boa seleção. É muito ruim a gente falar, eu preciso de alguém urgente. Não espera. Faz um recrutamento contínuo, vai sempre buscando currículo e pessoas novas. A gente leva tempo para treinar, capacitar e adaptar uma pessoa, às vezes um mês, no mínimo, eu diria, às vezes 2, dependendo da função, mas no mínimo eu diria um mês para você adaptar uma pessoa. Não contratar, então isso é extremamente importante. Usar recursos, como eu falei, que a gente usa aqui, de perfil comportamental, testes, entrevistas, até o teu feeling, sabe? Certo? Não contratar com pressa, contratar usando ferramentas adequadas. Contrate, então, Doc, certo e usando as ferramentas corretas. Segundo, não contrate só pelo currículo, como eu falei aqui, você pode ter alguém ótimo, com muita experiência, mas que é, sei lá, intragável, ou que é uma pessoa tóxica, ou que é uma pessoa cheia de vícios que não está alinhada com aquilo que você acredita. Gente, não dá. Teve uma mentoreada minha que até falou, nossa, Kelly, contratei tal pessoa, comecei a gostar, mas eu falei, não deu match comigo, não deu certo, não quis. Nossa, mas era muito boa. Tá, gente, a pessoa pode ser o que for, pode ser o Papa, mas se não der match, o que adianta? Você vai conseguir tolerar aquela pessoa? Testa a pessoa na vida real, como ela, na vida real, no mundo real, na realidade do teu consultório, como ela lida com desafios, como ela lida com os problemas, quem é a pessoa, e a gente às vezes vai precisar usar esse período aí de teste mesmo para saber. E às vezes a gente não vai descobrir no começo, isso que é o pior. Por isso que eu falo, esses testes são muito importantes, tá? Terceiro, avalie o fit cultural. Já falei muito de cultura, mas gente, a pessoa precisa estar alinhada com propósito, visão, missão, valores, precisa estar comprada com você. Se você tem um atendimento acolhedor e humanizado, ela precisa ser assim, ela pode ser bruta e grotesca e grossa com os pacientes, entende? Não vai rolar, não rola. Não dá para pessoa ser impaciente, ser fria, parecer com aquela cara de zumbi, né? Tá, tipo, não falar, não dá um sorriso, não fala um bom dia. Não é real. Cara, é difícil, né? Mas a gente precisa de pessoas, né, que você tenha um mínimo de simpatia ali na recepção. Por fim, peça indicação. Então, às vezes a gente vai por indicação, testa, faz perfil comportamental, faz um monte de entrevista para ver se funciona. E grandes profissionais vêm por indicação. Minha secretária veio por indicação, outras pessoas vêm por indicação. Então, a gente pode fazer e deve fazer isso. E como que a gente mantém, então, a equipe engajada e alinhada com o consultório? É difícil, né? Essa parte é difícil, gente. É desafiador, eu vou dizer, para todo mundo. Porque contratar bem é só o começo. Agora, você manter aquela pessoa motivada, engajada, alinhada com o teu propósito, com a tua cultura, que não vai lá se ajeitar na cadeira e ficar lá parecendo mosca morta, eu brinco, mas assim, o vaso ali do teu consultório, você vai precisar ir além, né? Não espere que a tua equipe vai entender tudo sozinha, que você não vai precisar fazer treinamento, e entra, às vezes, um treinamento constante, entra uma palavra de motivação, entra algumas ações que a gente faz para manter a cultura empresarial e que a gente usa aqui no consultório. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é a gratidão. Como que a gente desenvolve a virtude da gratidão? Você pode fazer um potinho da gratidão, você pode fazer recadinhos, você pode fazer um mural e premiar, por exemplo, alguém. Então, você pode criar essa cultura com pouco, sabe? Não precisa gastar muito dinheiro. Se você falava, não vou premiar, mas fazer um pote da gratidão, você tem que escrever ali todo dia o motivo pelo qual você é grato. Isso muda o clima empresarial absurdo, a cultura. As pessoas começam a sorrir mais, sabe? Principalmente se tá um clima ruim, se tá cheio, sei lá, um ambiente tóxico, por N motivos, tá? Ninguém nasce sabendo, tá, gente? E as pessoas precisam de pessoas são motivadas por pessoas. Às vezes você sentar, ouvir a tua funcionária, você dar feedback, você receber feedback, é algo que vai fazer total diferença. Ela só precisa ser ouvida, às vezes ela precisa estar passando por um problema pessoal na casa dela.
Ah, mas eu não tenho que levar problema pessoal para o meu trabalho. Não, mas nós somos seres humanos. E às vezes ela tá com um problema tão difícil em casa que fica difícil de sorrir na recepção, sabe? Então é sobre isso, é sobre a gente ouvir o ser humano e acolher também as pessoas que estão ali trabalhando por nós e para nós. E é isso, né? A gente poder treinar a nossa equipe, tratá-los bem, ensinar, dar exemplo. Então, ensina como você atende os pacientes, como você fala no telefone, como você lida com o conflito. Se a pessoa se a pessoa aprender do jeito errado, é muito mais difícil você corrigir. Então, treina a sua equipe, ensine a sua equipe. Desde o primeiro dia, cuidar dos pacientes, atender, seja exemplo. Lembra que se a pessoa aprender do jeito errado, é muito mais difícil de corrigir. Então, vai certo desde o início, sabe? Invista tempo nisso. Dê autonomia e confiança. Então, pequenas doses, né, de você, poxa, eu confio em você, vai dar certo, ó, faz isso aí mesmo, você vai conseguir. É aquela coisa, você confia, mas você acompanha. Não fica aquela cobrança chata, mas fala, ó, tô confiando em você com esse projeto. Eu vou te cobrar, eu vou perguntar, mas saiba que tá na sua mão. Sabe, algumas coisas assim, olha no olho e fala. E cria um ambiente positivo. Eu falo que eu aprendi muito isso em técnicas de desenvolvimento pessoal, de coaching. Não é psicologia positiva barata, mas é realmente a gente entender que nós criamos o ambiente, né? Nós podemos usar isso para o nosso favor. Poxa, se a equipe está feliz, e tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala que pessoas felizes, inclusive, performam melhor, produzem melhor, trabalham melhor. Então, por favor, torne seus funcionários mais felizes. E a secretária desmotivada, triste, infeliz, insatisfeita, impaciente, irritada, com raiva do chefe, sei lá o quê, ela não vai performar, gente, ela não vai conseguir trazer essa experiência para o paciente. Não espere que a equipe seja sempre motivada se você não está presente o tempo todo, e se você não treina, se você não está alinhada, se você não está lá também trazendo uma palavra amiga, um conforto e às vezes fazendo o que tem que ser feito, sabe? Que é às vezes simplesmente motivar de alguma forma, né? E por fim, Doc, eu quero trazer aqui quais são os maiores erros que você pode fazer ao contratar e gerir uma equipe. E aqui vão alguns erros que as médicas cometem. Essa aula ficou um pouco mais extensa, mas eu acho muito importante vocês pegarem esses insights e, sabe assim, essa aula ficou completíssima. Então, o primeiro erro é a gente contratar amigo ou parente sem critério. O que significa isso? E existe uma frase que eu gosto muito que é: você não deve contratar alguém que você não pode demitir. Como assim? Cara, se você contratar a tua mãe, se você contratar a prima, a vizinha, sei lá, um parente, ai, mas ele é muito querido, ai, mas eu tenho dó de mandar embora. Não contrate. Você tem que deixar claro, dentro das regras, que ele é um funcionário como qualquer outro. E se ele não performar, ele vai ser mandado embora. Então, por isso, não contrate quem você não pode demitir. Ok? Muito importante. Ah, meu filho, ele vai entrar aqui, mas por mérito, porque ele é bom, porque ele provou para mim que ele é capaz. Ok? A gente está falando de meritocracia, tá? É complexo, porque a gente sabe, e às vezes você evita muito esses problemas de empresa familiar, se fosse um pouco mais criterioso dessa forma. Mas aprendi também muitos cursos e na prática que isso é extremamente importante, tá? Erro número 2, não dar feedbacks claros. Gente, feedback é importante, a comunicação ela precisa ser clara, objetiva e precisa. Às vezes você vê que algo não está funcionando, você fica irritado, bufando, bravo, mas não consegue dar o feedback adequado. Falar, olha, isso aqui eu não gostei, não foi legal por causa disso, e ser bem claro, você precisa melhorar nesses pontos. Tá claro isso aqui? Ah, tá claro. Beleza. Então precisa ficar claro como cristal. E às vezes, para você tá claro o erro, mas para a pessoa não. Então, como é que vai funcionar? Se para você não está funcionando, se para você não está claro, pode ser que esteja uma névoa preta para a pessoa e fica aquele clima horrível. Então, aprenda a dar feedback. E aprenda a dar feedback não só quando tem algum problema. Marque feedbacks de tempos em tempos, porque você pode e deve dar feedbacks positivos também. Poxa, gostei disso aqui tá legal, isso aqui pode melhorar. Entende? Tem que ter essa troca, esse ping-pong.
E o erro número 3 é não acompanhar a performance. O que significa isso? Você precisa, eu falo que a gente precisa delegar, o líder ele tem que delegar, mas ele precisa acompanhar. Porque se ele delega e fala, ah, beleza, cara, ele precisa exigir o resultado. Ele precisa exigir que aquele profissional faça o que tem que ser feito. Então, às vezes, eu brincava que eu tinha tive algumas funcionárias, né, algumas pessoas que trabalhavam que eu brigava, batia de frente, a pessoa falava, né, brigava comigo, sei lá, enfim, temperamentos fortes, mas porque eu ficava em cima, eu pegava no pé, mas eu falei, olha, eu tô acompanhando, não é que eu não tô dizendo que você é incompetente ou que você não é capaz de fazer, mas eu preciso acompanhar, isso faz parte. E como eu falei, gente, a pessoa precisa ser ensinável, ela precisa entender que isso faz parte, né? Fazer o follow-up é fundamental. E às vezes você fala assim, não, vou soltar para ver o que acontece. Você pode até soltar e ver o que acontece. Ótimo, você está dando um voto de confiança, mas exige performance, exija resultado e metas, porque tudo tem que ser baseado nisso. Né? A empresa só sobrevive dessa forma, certo? E a gente está falando aqui não de caridade, a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de você, médica empresária. Você, médica que tem um negócio, você tem um consultório, certo? Então acompanha, vê como é que tá a agenda, monitora os leads, como que tá vindo, se tá bagunçado, como é que tá a parte de marketing, venda. Então evita os erros, siga essas orientações que assim de verdade vai ser um divisor de águas na tua vida, tenho certeza. A gente trabalha muito isso, essa parte de gestão aqui no, na mentoria, one-on-one, ou seja, personalizado, né? Faz o acompanhamento da mentoriada de maneira personalizada dentro do consultório, entendendo quais são os processos e aquilo que tem que ser feito, tá bom? E se você tem interesse, obviamente, de fazer parte desse seleto grupo de mentoreadas aqui por mim, que é a mentoria PowerMed. Aqui a gente tem a descrição, você vai ser submetido a uma entrevista, entender se faz sentido, claro, uma reunião diagnóstica para ver se é o teu momento também, claro, né, dentro da mentoria. E vai ser um prazer te receber aqui, tá bom, Doc? Então, não se esquece, 3 Cs, curtir, comentar, compartilhar aqui e se inscrever também, aí não é o C, mas é o I, se inscreva aqui no canal para a gente vocês receberem mais conteúdos. E se você quer ter acesso a todas as aulas que a gente tem dentro do MedClass, mais a base da metodologia e vários bônus extras que você recebe dentro do MedClass, nossa comunidade de assinatura aqui de médicas que estão voando na sua carreira, tem também a descrição para você conhecer melhor esse trabalho, tá bom? Até a próxima. Tchau!